Não? Porque vocês riram. Mais um encontro com a presença. Mais um encontro com a glória. Todas as vezes que nós nos encontramos com a presença, com a glória, nós precisamos deixar um pouquinho de nós mesmos lá. E voltar para os nossos lares com um pouquinho mais dele. Um pouquinho mais daquilo que ele tem para nós. Amém? Você pode abrir a palavra do Senhor. Eu não vou garantir nem prometer nada, mas eu vou me esforçar para não passar de 20 minutos. Em nome de Jesus. Amém? Josué capítulo 4. Você pode estar abrindo. Josué. Se vocês encontrarem o livro de Josué aí, vocês, por favor, me mostrem porque é Josué, capítulo 4. É um trava-língua, né? Gente, eu garanto que isso aqui é água, tá? Fiquem tranquilos, não é? Tá enrolando. Irmão, o pastor tá enrolando a língua, já é água, tá? Capítulo 4, versículo 1 em diante. Amém? Então, o título hoje é Da Escravidão à Conquista. Amém? Eu tenho colocado títulos em algumas mensagens porque você sabe, elas estão indo para o ar. Depois eu faço download lá do Instagram e coloco no YouTube. Se você estiver em casa sem fazer nada e quiser gerar uma view para mim lá, coloca o seu YouTube a trabalhar para mim lá no nosso canal. Amém? Diz assim: as 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui, no meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento, em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Amém? Glórias a Deus. Então, eu poderia, pensando, relendo, falando um pouco sobre a nossa mensagem, sobre aquilo que nós vamos falar hoje. E eu quero lembrar aqui que hoje é um culto de oração. É um culto onde nós lemos a palavra, aplicamos, não que nos outros cultos nós não façamos isso, mas aplicamos na nossa vida para que nós possamos orar e buscar a presença, a face de Deus. Nós temos culto de... Hoje a campanha da corrente, são 7 quartas-feiras, você pode estar fazendo. E eu poderia dar outro nome, poderia dar construam memoriais ao Senhor. Construam memoriais ao Senhor, porque essa mensagem, queridos, Deus fala ao meu coração, porque muitas vezes nós passamos a nossa vida sendo abençoados por Deus, recebendo vários e vários livramentos do Senhor, várias situações em que nós vivemos e que Deus nos livre, que Deus nos abençoe, que Deus provê. Muitas vezes até em algumas situações nós temos dificuldades para nos alimentar, passamos necessidades e Deus provê. Às vezes nós precisamos de um milagre na área financeira e Deus provê. Às vezes nós precisamos de um milagre na saúde e Deus provê. E fácil é, depois de receber uma bênção, esquecermos dele. Fácil é, depois de fazermos uma campanha, fazermos uma cruzada de oração de madrugada, jejum, recebemos aquilo que do Senhor buscamos.
fácil é de darmos as costas, esquecermos daquilo que o Senhor fez por nós. Isso é uma das coisas mais fácil que nós podemos cometer, nós podemos fazer diante do Senhor. Mas aqui, o Senhor, ele instrui a Josué, olha só, Josué, daqui para diante é um lugar onde Israel jamais pisou. Jamais não, porque a terra prometida, Canaã, era de Isaac e era de Jacó, e depois é que eles foram escravos. Mas esta geração, e de 40 anos atrás, a geração que estava escrava no Egito, nunca entrou nesta terra. Então, para que vocês lembrem do que aconteceu aqui neste momento, para que se caso vossos filhos perguntarem, e seria muito fácil ninguém perguntar como foi, pai, que nós entramos na terra do Egito. Na terra de Canaã. Como foi que que Deus nos levou até a terra prometida? Ninguém perguntaria isso estando lá na terra prometida, 20 anos depois, 30 anos depois, talvez 5 anos depois. Talvez até 1 ano depois, nasce uma criança, não percebe, cresce, começa a entender as coisas, ela já vive ali na terra prometida, nas bênçãos que o Senhor tem dado, embora fosse guerra, embora fosse luta, embora eles tivessem que trabalhar, plantar e também expulsar os moradores iníquos que estavam lá. Muito fácil alguém poderia dizer, não, nós estamos aqui, sempre estivemos aqui. Eu pergunto a vocês, 30 anos depois, os nossos filhos, e eu vou usar um exemplo assim, eu não tenho pretensão nenhuma de ser como Cristo, ou ser Cristo, todo mundo sabe, mas Jesus usava parábolas para nos apresentar o sobrenatural naturalmente. Então é muito fácil para os meus filhos e para futuramente os meus netos imaginarem que a Dona Lourdes sempre morou aqui nessa casa. A Milena, por exemplo, a Raíssa ou o Mateus, nunca viram a Dona Lourdes morando em outro lugar. Nunca. E sequer tiveram, talvez, a curiosidade de perguntar, vó, como foi que a senhora veio parar aqui? Porque para eles ela sempre esteve aqui. Então imagine você, comigo aqui, vamos pensar, que talvez os netos, os filhos, os netos e os bisnetos do povo que entrou na Terra Prometida, não perguntou como foi que nós entramos aqui. Então, para que este grande feito, jamais fosse esquecido, Deus fala ao Josué e diz assim, escolha 12 homens, um de cada tribo. Pegam 12 pedras e carreguem do meio do Jordão, até onde a arca parou, porque quando Josué chega na beira do Jordão, e ele fala, Senhor, e agora? Deus olha, Josué, por que é que tu está reclamando? Diga ao povo que marche. E quando os sacerdotes, juntamente com a Arca da Aliança, tocaram os pés na água do Jordão, ele se abriu. E a Bíblia fala, a palavra de Deus fala que então a arca ia na frente e ela se parou no meio da travessia até que todo o povo atravessasse. Então ele falou, peguem esses 12 homens e aonde a arca está, peguem 12 pedras. E levem até o primeiro acampamento onde vocês passarem a noite. Então ele escolhe aqueles 12 homens, levam as suas, ele diz, passem à frente da arca, porque a arca estava na frente, passem à frente, aonde ela parar, vocês peguem as 12 pedras e levem, construam um memorial. Para que quando as gerações futuras, e preste atenção, você lembra que eu trouxe a nossa vida real da morada da Lourdinha aqui? Por quê? Porque os netos nunca tiveram a curiosidade de saber. Como foi, vó, que a senhora veio parar? A Raíssa disse que teve. Como foi, vó, que a senhora veio parar aqui em Gravataí, na Morada do Vale? Como foi? Agora, se a Dona Lourdes tivesse um monumento na frente do pátio, as crianças passariam e eu dizia assim, o que é isso aí? O que é esse monumento aí? Ela poderia muito bem dizer, isto foi criado para lembrar de quando Deus me trouxe para este lugar.
E todas as pessoas que passassem aqui na frente e vissem aquele memorial, falariam assim, isso aqui foi para lembrar, para que a gente jamais esquecesse que Deus trouxe a Lourdinha lá de Guaíba. Foi de Guaíba direto para cá? Alvorada. De Guaíba para Alvorada, de Alvorada aqui para Morada do Vale. Então foi isso que o Senhor fez. Jamais esqueçam daquilo que eu fiz por vocês. Construam um memorial. Construam um memorial. Para que se lembrem da travessia. Para que se lembrem como o Jordão se abriu. O poderoso Jordão. Quem viu? Tem gente aqui que eu sei que gosta das novelinhas da Record. Quem já viu Terra Prometida? Eu já vi Terra Prometida, tá? Aí nas muralhas de Jericó tinha um mago lá que falava assim, como eles vão atravessar o poderoso Jordão? Com o Deus não sei o que cuida das águas do Jordão. Cara, foi partido ao meio pelo nosso Deus. Foi partido ao meio pelo nosso Deus. Então, Josué pega aqueles 12 homens e eles constroem um monumento. Sabe o que isso me lembrou conforme eu li essa palavra hoje? Cara, isso me lembrou muito, muito a Abraão. Você sabe quantas vezes Deus falou com Abraão em toda a sua vida? Quem chuta um número? Não? 6. Apenas 6 vezes. Cara, esses dias eu estava procurando... Apenas! É verdade! Apenas, esses dias, olha o privilégio que nós temos. Nós temos Deus morando dentro de nós. Esses dias eu estava procurando uma chavezinha para trocar uma fonte do videogame do Mateus e eu não encontrava em lugar nenhum e Deus falou comigo. E às vezes no nosso cotidiano, quem já disse isso? Cara, o cachorro pulou aquele muro lá. Deus falou comigo acerca daquilo, não fique preso onde você está. E Deus fala conosco em situações do cotidiano. Abraão ouviu a Deus 6 vezes. Por isso é o pai da fé. Por isso ele é considerado pai na fé, porque ele ouvia uma instrução. E mesmo que ele não escutasse mais nada durante anos, ele seguia conforme aquilo que Deus falou. Cara, quantas vezes a gente parou para pensar, será que Deus é comigo? Será que isso mesmo é de Deus para minha vida? Cara, Abraão não. Então, nós não estamos falando sobre fé hoje, mas não tem como perder essas oportunidades. Deus vai nos levando. Então, só que todas as vezes que Deus falou com ele, sabe o que ele fez? Construiu um altar de pedras. Todas as vezes Deus falou com ele, construiu um altar e batizou aquele lugar com o nome de uma cidade. E aí nós vemos isso acontecer também em Jacó. Jacó sai lá da casa de Labão. Está indo para a casa de Labão, dorme, tem a visão. Quando ele acorda, o que ele faz? Opa, Deus está aqui nesse lugar. Aqui é porta dos céus. A presença de Deus está aqui. Constrói um altar. Então esse nome aqui agora é Betel. Então, nós vemos os nossos pais construírem memoriais a todo momento em que Deus fala com eles para que eles não viessem a esquecer das coisas que o Senhor fazia, das coisas que o Senhor falava. Então, todas as vezes que algo acontecia na sua vida, construía-se um memorial. Para quê? Para lembrar. Às vezes nós não queremos nem testemunhar das coisas que Deus fez. Nós não queremos nem testemunhar na igreja. Não, eu tenho vergonha. Testemunhe do que Deus fez na sua vida. Construa um memorial de testemunhos acerca daquilo que o Senhor fez para que a bênção de Deus não pare de descer sobre a sua vida. Não pare de descer sobre a sua vida. Porque eu vou falar algo para você, humanamente falando, não tem coisa mais chata do que a ingratidão. Nós fazemos. Uma vez nós não fazemos, não prestamos mais. Não prestamos. E tem pessoas que é assim com o Senhor. Por quê? Porque não constroem memoriais, porque não se lembram das coisas que o Senhor faz dia a dia,
Todos os dias, se eu acordei, se eu respiro, se eu tenho o que comer, não agradecem, não são gratos pela vida que Deus está dando, pelas oportunidades que Ele levantou. Olha só que dia lindo, às vezes está chuvoso, está nublado. Que dia lindo que Deus me deu, porque hoje eu posso acordar e viver mais um dia na sua presença. Porque nós podemos todos os dias levantar e falar glórias a Ti, Senhor, mas vale um dia na sua presença do que 1000. Longe de Ti, longe dos Teus átrios. Então nós podemos e nós devemos fazer isso. Opa, tem Deus nesse negócio. Quem nos últimos dias aqui recebeu, nos últimos meses, anos, recebeu uma bênção de Deus, ou de repente uma provisão, ou algo que estávamos esperando e Deus, pá, realizou. E aí? Um ano depois, o apóstolo Paulo já dizia, né? Volta o cachorro ao seu. Meu Deus, isso é forte, amados. É forte. E aí, quando nós nos tornamos porcos, o próprio Cristo disse, não jogue pérolas aos porcos. Sabe por quê? Nós não vivemos e não desfrutamos das coisas que Deus tem para as nossas vidas. E muitas vezes, porque nós não sabemos desfrutar, aproveitar, ser gratos, nos lembrar todos os dias. Você sabe, eu não canso de falar. Até a pastora me chamou a atenção essa semana para algo. Eu gosto muito de falar. Eu sou um caçador de milagres. E de fato, eu busco testemunhos aqui, busco ouvir testemunhos ali. E aí surge uma situação e eu precisava tomar uma atitude e eu protelei. E ela falou, como assim tu protelou? Tu não é um caçador de milagre? E aí, por que eu protelei? Porque talvez eu esqueci das coisas que Deus havia feito para mim anteontem, ontem, hoje. Se Deus fez, Ele quer continuar fazendo, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de continuidade. É um Deus de continuidade. Nós não podemos adorar a Deus hoje, pela manhã, de tarde estar desviado e à noite vir com a maior cara de pau no culto. Na verdade, você deve fazer isso. Se você se desviou, à tarde venha com a cara de pau mesmo. Nós temos bastante chivo cupim aqui. Mas venha. Venha aqui, arrependa-se e viva, diz o Senhor. Não podemos, eu vou estar cerceando o céu para as pessoas. Eu não. Venha buscar a Deus, em nome de Jesus. Mas é verdade, amados, porque muitas vezes nós não desfrutamos e não vivemos, e às vezes impedimos outras pessoas de viver. Porque nós esquecemos o que Deus fez ontem, anteontem, ou talvez antes de anteontem, eu nem sei como se usa anteontem, se usa esse termo, mas enfim, nós esquecemos, porque nós não estamos mais criando memoriais. Nós não estamos mais sendo completamente gratos. Isso aqui, Deus fala a Josué, construa um memorial, porque daqui a 50 anos eu quero que alguém passe aqui e diga, por que essas pedras estão empilhadas aí? Por que essas pedras? E lá um senhorzinho bem idoso vai falar assim, porque quando eu atravessei o Jordão com o meu povo, foi Deus que abriu ele para mim passar. E assim as coisas vão passando. Quantos memoriais nós temos? Quantos testemunhos nós temos? Meu Deus, amados, quantas vezes nós podemos... Sabe, eu já tenho uma lista de testemunhos para sentar com os meus futuros netos e falar para eles aquilo que Deus fez nas nossas vidas, desde o início da nossa história, todas essas coisas. Todas essas coisas. Talvez Deus me inspire daqui a uns 5 anos para escrever um livro de testemunhos. 5 ou 10. Ou mais. Mas nós precisamos, se você quiser registrar isso, faça, é melhor registre isso em algum lugar, escreva, mande um e-mail para você, crie um grupo só seu no WhatsApp, mande para você no WhatsApp, mas escreva, registre, leia, esteja sempre vivificando aquilo que Deus faz na sua vida. Esteja sempre vivificando os livramentos de Deus. Os livramentos de Deus. Às vezes surge uma situação inóspita na nossa história e é muito fácil esquecermos daquilo que Ele fez há um ano atrás.
como Ele tem nos livrado, porque às vezes a situação é bem parecida e nós já ficamos todos apavorados. Meu Deus, isso aqui agora... Cara, um ano atrás nós vivemos isso e está só se repetindo. Deus nos livrou lá. Deus vai nos livrar agora, porque nós temos isso vivo dentro do nosso coração. Vivo dentro do nosso coração. Nós precisamos. Mais do que isso, nossa fé depende disso. Nossa fé depende dessas coisas. De ler. Amém, é verdade. É verdade, é um memorial que lá em 2015. Em 2015 iniciou a nossa igreja ali naquela sala. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então nós precisamos levantar um memorial. Eu tenho o meu memorial. Eu tenho ainda guardado a minha primeira Bíblia, de 20 anos atrás. Está lá, surrada, mas está lá. Eu vou construir um memorial. Lá eu recebi a primeira promessa de Deus. Quando eu falei, Deus, o que tu quer de mim? Realmente, é isso mesmo, realmente. Aquilo que eu senti naquele culto lá, aquele primeiro que eu fui, é isso, realmente é isso. E aí eu, sabe, Deus, ele abençoa a nossa ingenuidade, né? Aquilo que a gente faz assim, Deus fala comigo. Aí fala assim, ele abençoa, queridos, sabe? Mas isso é coisa de menino. Isso é coisa de menino. É um manazinho. É legal. A Bíblia, pelo menos, é mais honesta, porque a gente pode abrir coisas que Deus queira realmente falar. O maná só tem bênção lá. Né? Eu nunca vi Deus falar nada ao contrário lá. Na verdade, eu já tive uma experiência, né? Mas tá, não fica para outro culto. E eu botei o dedo e tava lá Lucas. E a Bíblia fala. E Deus falou para mim que o Espírito Santo irá te possuir. E o que vai nascer será filho. Eu abri na passagem que o anjo Gabriel fala para Maria que ela daria luz ao Senhor. Claro que, né? Ele estava falando de uma forma espiritual, que o Espírito Santo estaria sobre mim e eu seria filho de Deus. Eu não seria Deus, tá? Tipo, entende, né? O paradoxo aqui. Mas enfim, foi a primeira promessa. E eu tenho lá. Eu anotei. Eu registrei na minha Bíblia e coloquei no cantinho. Primeira promessa que eu recebi de Deus. Você é filho. E fiquei feliz da vida. Saí dali filho de Deus. Em nome de Jesus. Mas durante a nossa história nós construímos memoriais. Durante a nossa história nós temos que estar construindo. E eu anotei algumas coisas aqui. Lembre-se do que o Senhor fez em suas orações de agradecimento. Eu vi esses dias, às vezes nós temos, eu não sei se você também faz isso, mas em algumas situações, ontem eu fui orar assim ainda e fiquei um pouco envergonhado de Deus. Eu falei, Deus me perdoa, porque eu vi um cara falando na internet. Por exemplo, eu aprendi que nós tinha que fazer orações em concordância com a palavra. Quem já ouviu falar a respeito disso? Por exemplo, a gente faz a nossa campanha da corrente aqui, e a gente faz em concordância com a palavra. Pai, na tua palavra, em Lucas capítulo 1, versículo 37, fala que não há impossíveis para ti em todas as suas promessas. E aí eu vi uma pessoa falando, tem cristão que pega e começa a falar versículos bíblicos nas orações, parece que está pregando para Deus. E aí ontem eu estava em oração e eu peguei, larguei um versículo e falei, Deus, a tua palavra. E aí, Deus, desculpa, eu não quero pregar para o Senhor, não. O Senhor que escreveu a Bíblia, mas, enfim. Porque nas minhas orações eu gosto de me lembrar das coisas que Ele fez. Nas minhas orações eu gosto de falar, Senhor, foi Tu que me livrou. É o Senhor que me deu. Isso aqui foi o Senhor que renovou na minha vida. A minha família foi Tu que me deu, Senhor. E todas as coisas que o Senhor fez e faz, eu agradeço em oração a Ele. Sempre, todo momento. E construam memoriais de agradecimento em testemunhos. Testemunhando aquilo que o Senhor fez. Testemunhando, porque quando eu testemunho, eu edifico a minha fé e edifico a fé de alguém. Sabe, queridos, que às vezes nós não queremos falar das coisas, das bênçãos que o Senhor
tem feito, mesmo que sejam espirituais, porque às vezes a pessoa acha que é bênção só quando troca de carro, a pessoa acha que é bênção só. Não, as bênçãos espirituais são muito mais ricas e valiosas do que qualquer outra coisa. E às vezes nós não queremos testemunhar, olha, Deus falou comigo assim, Deus falou comigo assado. E aí nós não desejamos isso, mas nós precisamos lembrar que Cristo disse, vocês serão as minhas testemunhas. Então tudo que vocês verem eu fazendo, vocês falem, divulguem, divulguem, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então hoje nós vamos orar. Nós vamos orar e nós vamos testemunhar das coisas que o Senhor fez. Quanto tempo deu aí, filho? Não mostra? Então cancela em nome de Jesus.